A espiritualidade profunda de Jesus. Veja o que ela nos ensina. O principal destaque em relação à essência dos ensinamentos de Jesus, seja nos textos oficiais e, mais especificamente, nos evangelhos apócrifos, é no sentido de que a evolução espiritual é eminentemente pessoal. A evolução do espírito é conquista de cada pessoa e, para tanto, é preciso o reencontro com o eu sou interno, que é o mesmo eu sou o caminho ensinado por Jesus, sendo, portanto, o eu sou de cada pessoa o caminho para a iluminação. Seguir as diversas crenças espirituais não é um mal em si. Entretanto, urge que as pessoas compreendam que não haverá salvação fácil, tão apregoada por diversas vertentes espirituais. Por isso, para a quase totalidade dos seres humanos encarnados atualmente na Terra, a ascensão espiritual às esferas mais elevadas não é tão simples e rápida. Isto demandará inúmeros renascimentos, a menos que acordem para outras realidades espirituais. Embora a reencarnação seja a oportunidade que o espírito tem para seu progresso, é preciso acordar do sono espiritual e ver que a conquista evolutiva é de caráter pessoal e não dádiva ou graça. Neste sentido, Jesus é o exemplo a ser seguido, visto ter ele vivido o verdadeiro amor incondicional, inclusive ensinando e dando ao seu agressor a outra face, sinal claro de que, com isso, estava evitando a ligação kármica. Este novo enfoque espiritual não é mais questão apenas de interpretação dos espiritualistas, mas, ligado aos ensinamentos de Jesus, os quais estão literalmente colocados nos evangelhos apócrifos encontrados a partir de 1945, como visto ao longo deste livro. Seus ensinamentos especiais contidos nos textos apócrifos mostram o verdadeiro caminho para o progresso espiritual, qual seja, descobrir, merecer e vivenciar o eu sou interior, existente no íntimo de todos os seres humanos. Quanto antes isso ocorrer, melhor será, para que a corrente dos renascimentos terrenos se finde e se possa ascender a novos patamares espirituais ou até ficar na Terra, quando esta ascender à quinta dimensão, que está próximo de ocorrer. Quem não se elevar energeticamente a patamares espirituais maiores, não poderá mais viver na Terra. Quando esta elevar-se dimensionalmente, irá desencarnar e renascer em planetas mais atrasados espiritualmente. O verdadeiro estado de espiritualidade, veja o que ela nos ensina. O homem cuida mais do corpo que do espírito, e no entanto aquele dura pouco e este é eterno. O ser humano viveria melhor, com mais saúde e mais sucesso nos negócios e nas profissões, se buscasse alcançar o mais elevado grau possível de espiritualidade. Nos últimos tempos começaram a aparecer nos jornais, revistas, livros e recomendações de monitores de treinamento profissional para a introdução da espiritualidade como ferramenta de trabalho, assim dizem, na área empresarial, e ainda uma metodologia para alcançar sucesso, mas tal resultará em abertura de portais para o efetivo avanço espiritual. Espiritualidade não é o mesmo que religiosidade, porque esta se estriba em fundamentos religiosos. Mais que isso, espiritualidade é um elevado estado de consciência, que transcende o culto a um credo, é o alcance da plenitude do entendimento, que nos coloca em estado de comunhão com Deus. Espiritualidade é descoberta como de alguém perdido num nevoeiro, que nunca conheceu um campo aberto de claridade e nem sabia da existência dele, e de repente vê-se numa clareira. Então descobre que esse lugar existe, e prostra-se estático, em deslumbramento. Espiritualidade é um estado perene de êxtase. A espiritualidade é encontrável em nosso interior,
porque ali reside o Mestre infalível, que é a porção divina de cada ser. Inútil procurá-la em outro lugar. Espiritualidade é um sublime sentimento de liberdade e de ingresso no portal do paraíso. Depois que se entra nesse estado de plenitude não há retrocesso. Agora começam a aparecer os sinais de uma duradoura cultura espiritual, que se traduz por uma busca espontânea de nossa origem, do que somos, o que fazemos nesta dimensão terrena, a responsabilidade de nossa missão e o que nos aguarda nos amanhãs. Tais respostas irão brotando em profusão, porque os horizontes da consciência vão se descortinando e o homem encontrará o caminho de sua reconexão com Deus, e cada um encontrará dentro de si mesmo. Espiritualidade em si. Vejo que o especialista fala sobre aprendizado e evolução espiritual. O que vai determinar o quanto evoluiremos é o aproveitamento das lições que aprendemos e aplicação prática das mesmas. Freud dizia que, se você quer ser feliz, tem de fortalecer seu ego. Já Buda dizia o contrário. Se você quer ser feliz é preciso enfraquecer seu ego. Afinal, qual dos dois tinha razão? Ambos estão parcialmente certos, diria o filósofo norte-americano Ken Wilber, idealizador da teoria integral, porque eles falam de felicidade a partir de níveis diferentes de consciência. Mas será que um deles estava mais certo do que o outro? Ari Rainsford, doutor em engenharia nuclear e que estuda a obra de Ken Wilber há mais de 2 décadas, diz no livro O Maior Sextante, que tudo depende porque eles se expressam a partir de níveis diferentes de consciência. Freud falava a partir do nível de consciência racional, que é intermediário. Buda estava falando do último nível dito pessoal, que é quando a consciência do indivíduo está prestes a transcender para o primeiro nível transpessoal. Explica, de fato, para que essa transcendência ocorra, é preciso que o ego morra metaforicamente, ou seja, é preciso que a pessoa se desapegue do seu ego. Nunca houve em toda a história da humanidade tantas ferramentas de aprendizado e evolução espiritual à disposição e, paradoxalmente, as pessoas encontram uma dificuldade enorme para aplicar em suas existências os conhecimentos espirituais que lhes chegam das mais variadas fontes e formas. Você pode ser um ser humano espiritualmente consciente e cultivar sua espiritualidade estando ou não vinculado a alguma corrente filosófico-religiosa, diz de Thales Melo no livro Espiritualidade Consciente. As religiões são caminhos espirituais importantes, mas facultativos. O que é indispensável para a nossa ascensão espiritual é o cultivo de virtudes e transmutação de imperfeições morais. É mais um processo que acontece dentro de cada um do que em algum lugar ou dependente de alguém. Complementa. O que vale não é a forma, mas o fundo, a essência e como transformamos conceitos espirituais em ações concretas que auxiliem em nossa evolução individual, coletiva e a interação com o mundo que nos cerca. O que vai determinar o quanto evoluiremos é o aproveitamento das lições que aprendemos bem como a aplicação prática das mesmas. Se você está trabalhando na expansão de sua consciência e aumento de sua vibração, então é provável que esteja enfrentando um ou uma combinação destes sintomas de ascensão. Quais estão aparecendo para você? A ideia por trás dos sintomas de ascensão é que estamos levantando ativamente nossa vibração e nos elevando a um nível mais alto de existência. Alguns dizem que este processo se correlaciona com o avanço exponencial na evolução e tecnologia que estamos a viver como seres humanos, como foi afirmado pela lei de Moore. À medida que passamos por um processo de modernização e crescimento, experimentamos a liberação de velhos padrões, energias, crenças,
sentimentos e karma. Esta liberação pode desencadear sintomas que aparecem em nosso corpo emocional, mental e físico e até mesmo em nossas vidas como um todo. Nem todos são negativos, mas certamente são todos interessantes. Alguns dizem que sintomas de ascensão são resultados de nossos corpos sendo capazes de aproveitar e liberar mais luz através deles. Que se tornar iluminado, literalmente significa ser capaz de expandir a luz interior. Os sintomas de ascensão podem variar para todos, e são muito comuns para aqueles no caminho espiritual. Se você está sofrendo ou passando por algo realmente desafiador com sua saúde e bem-estar, por favor, consulte um médico, de preferência certificada naturalmente. Para muitos que experimentam sintomas de ascensão, é importante perguntar e procurar ajuda, porque é uma parte de estabilizar seu crescimento. Estes são alguns dos sintomas mais comuns e frequentes que podem ocorrer com você. 1. Se sentir alienado fora da Terra. 2. Começar a se sentir como se estivesse doente, com um resfriado e, em seguida, se curar espontaneamente. 3. Mudanças nos padrões de sono, insônia ou crises de fadiga extrema. 4. Aumento da atividade de sonhos lúcidos ou apocalípticos. 5. Problemas digestivos, náuseas. 6. Mudanças na dieta e hábitos alimentares, gostos, desgostos e alergias. 7. Dores no corpo, tensão ou dores articulares e musculares. 8. Névoa mental ou sentir como se estivesse em uma nuvem ou neblina. 9. Se sentir desconectado espiritualmente em ciclos. 10. Experimentar lutas contra a depressão, especialmente empatias. 11. Sentir o desejo de comer alimentos pesados para se aterrar. 12. Ganho ou perda significativa de peso, às vezes sem mudanças de hábitos. 13. Sentir-se tonto ou com calafrios quentes ou frios. 14. Hipersensibilidade ao ambiente e energia de outras pessoas. 15. Se sentir para baixo. 16. Libertações emocionais espontâneas, ondas de tristeza, raiva, ou emoções positivas, como alegria e felicidade. 17. Intolerâncias súbitas e incapacidade de lidar com certos alimentos, sons e cheiros. 18. Aumento de experiências psíquicas e de clarividência. 19. Memórias da infância vindo à tona e trazendo emoções. 20. Ondas de ansiedade e ansiedade social sem razão clara ou causa. 21. Sentir-se mais atraído para viver e passar tempo na natureza. 22. Mudanças bruscas de amigos, interesses, ambientes de vida ou empregos. 23. Desejo de passar muito tempo sozinho ou ser introvertido. 24. Sentir um profundo senso de urgência, de tempo se esgotando ou que algo crítico está prestes a acontecer. 25. Sentir que você não está sozinho, ou que há uma presença não física perto de si. Visitações de guias espirituais e anjos. Lembre-se de cuidar de si mesmo durante estes tempos que mudam rapidamente. Proteja sua energia em uma base diária. Coma bem, faça bons exercícios, obtenha muita luz solar e água. Eu recomendo investir em si mesmo, seja para cura, alimentação, formação, educação, etc. Que cada pessoa possa logo encontrar o seu eu sou e vivê-lo plenamente, experienciar o amor incondicional na Terra e elevar-se energeticamente ao nível dos chakras superiores e se pôr em condições de ascender às diversas moradas espirituais do verdadeiro Deus cósmico, como foi mostrado no romance canalizado Conspiração Interdimensional. É tempo de viver para além dos limites estabelecidos e enxergar para além dos véus fabricados e chegar ao paraíso interno, reencontrar-se com o Eu Sou.